Fala pessoal, bora comentar hoje sobre 15 ações mais baratas no quesito preço sobre lucro projetado, ou seja, estamos olhando daqui para frente para não pegar o PL passado da empresa. E iremos ver que temos ações com 30% de yield potencial se elas pagarem 100% de payout. Aí bora lá, o primeiro ponto, o que é um indicador de preço sobre lucro? Ele relaciona o valor de mercado da empresa dividido pelo lucro acumulado dos últimos 12 meses. Ou também podemos pegar a cotação atual da empresa e dividirmos pelo lucro por ação. Porém, não é necessário ficar calculando esse ponto para várias empresas, porque vocês podem entrar no site Investor 10 e esse ponto já tem feito. Aqui o PL da Petro de 6,5 e o da Vale, o PL, é de 5,5. Então não é necessário ficar fazendo tantas contas e vocês podem pegar esse ponto de forma mastigada. Além do mais, quanto menor, melhor, porque pode significar que a ação está barata, mas tenha cautela porque alguns efeitos podem surgir no balanço da empresa que acaba inflando o lucro e o PL fica distorcido. E às vezes a empresa pode vender certo ativo e esse ponto também pode inflar o seu lucro de forma pontual. Então tem que olhar caso a caso, tem que olhar o lucro ajustado e também olhar as perspectivas. Então cuidado para não olhar de forma isolada. Além do mais, a seguir, vamos comentar sobre o PL projetado e a conta é parecida, que é só pegar o valor do mercado atual e dividir pelo lucro esperado olhando para os próximos 12 meses. Então aqui no caso é mais interessante porque tenta olhar para o resultado futuro da empresa. Outro ponto, se o PL atual da empresa for de 6 e digamos assim, o PL projetado é de 5, isso significa que o mercado está projetando que a empresa entregará crescimento de lucros olhando para o resultado futuro. Então também é interessante olhar esse ponto para saber se o mercado projeta crescimento ou queda no resultado. Outro ponto, essa foto mostra o PL histórico da bolsa e fica na faixa de 10 a 12 vezes, a depender da janela, e perceba que em 98, em 2002, lá em 2008 e também em 2022 tivemos fundos de preço sobre lucro da Bolsa Brasileira. E o que chama a atenção é que o PL atual fica na faixa de 8,5 e o projetado é de 7,3, considerando os dados de julho de 24. Então perceba que olhando para frente, o mercado projeta que os lucros deverão crescer das empresas brasileiras e, se for o caso, estaremos cotados por uma das menores relações de preço sobre lucro. Então, historicamente, quem comprou nesses preços defasados por um PL muito abaixo do que as suas médias, em geral, conseguiu fazer um bom negócio e teve um retorno um pouco mais diferenciado na sua carteira. Porém, isso só mostra o passado e nada garante que esse fato irá acontecer. Outro detalhe, só uma curiosidade, é que de dezembro de 2000 até o momento, a Bolsa Brasileira em dólar entregou 7,2% ao ano, sendo que estamos comparando em relação a um ciclo de baixa da bolsa em dólar. Então é até injusto e mesmo assim a bolsa nesta janela ainda teve uma performance positiva em dólar. Além do mais, tem um estudo bem famoso do Jeremy Siegel que ele separou as 500 empresas americanas em 5 grupos com 100 empresas e durante essa janela de 57 até 2012, ele concluiu que o grupo das empresas com a menor relação de preço sobre lucro entregou quase 13% ao ano de retorno, enquanto as ações caras no quesito PL entregaram 7,8%, 9%, o que ficaram abaixo do S&P 500. Então, na prática, ações baratas no longo prazo tendem a performar acima do que a média do mercado. Além disso, ele fez o mesmo estudo separando o grupo das empresas com maior dividend yield até o grupo das empresas com menor dividend yield. E a mesma conclusão aconteceu que as ações que pagam um dividend yield mais atrativo entregaram 12,58% ao ano na sua média, enquanto o S&P 500 foi de 10,1%. Além disso, temos um estudo parecido na Bolsa Brasileira, que está no livro O Investor em Ações de Dividendos, do Ornes Martins e do Felipe Pontes, e tem uma playlist sobre esse livro aqui no canal que se chama O Investidor em Ações de Dividendos. Então o que chama a atenção é que de 2005 até 2019, o grupo das ações com menor dividend yield entregou uma mediana de retorno de 4,6%, enquanto o grupo das ações com maior dividend yield entregaram 21,7% de retorno. Enquanto isso, a mediana do Ibov foi de 15%,
e todas as empresas 12% de mediana. Daí parece algo até irreal, 20%, e na prática eu não acho que é algo irreal, porque na carteira do canal, olhando de maio de 2022 até o momento, que foi a minha migração para o BTG e também o cadastro da minha carteira no Investor 10, desde então eu consegui 112% de retorno total, o que representou na média 38% ao ano, olhando de 2 anos e 5 meses para cá. Porém, eu não acredito na manutenção desse alto retorno olhando para o longo prazo e nos cálculos que eu gosto de fazer, eu considero cerca de 15% ao ano de retorno total entre a apreciação e a reaplicação do provento, porque, na média, o Ibovespa foi de 13% ao ano, desde 94, que foi o plano real. Então, eu acredito que no médio e longo prazo eu irei conseguir superar o Ibovespa, digamos, em 2 pontos percentuais. Então, não seria nada fora da curva, olhando para bons investidores na bolsa, com a estratégia definida e alocando em boas empresas. Então, esse é o retorno que mais ou menos eu gosto de considerar. É evidente que também não será em linha reta, que irá subir 15% ao ano, em alguns anos será negativo, outros será de 30%, 20%, e ficarão acima do que essas médias. E agora, bora comentar sobre um dos tópicos do vídeo, sobre as 15 empresas mais baratas no quesito preço sobre lucro projetado, e temos aqui vários nomes com um PL projetado de 3.4 até 6.7. Então temos a 3R por um PL projetado de 3.4, muito barato, a Petrobras 3.5 também seria uma das ações mais baratas da bolsa e também do mundo, olhando para as petrolíferas. Banco do Brasil, 4.2 vezes lucro e também seria um dos bancos mais baratos do mundo e um dos bancos mais rentáveis. Fora isso, Banco Banrisul, por um PL de 4.4, Vale 4.7, JHSF 5.1, Petro Recôncavo 5.5, Banco ABC 5.6, a Estácio 5.6, Marco Polo 5.8, Eco Rodovias 6.1 e temos outras aqui, Randon, Gerdau, Cirela e a MRV por um PL de 6 ponto e alguma coisa. Outro ponto, existe o indicador Earn Yield, que é o inverso do preço sobre lucro, ou também o inverso do indicador EV sobre lucro operacional. E aqui ele também indica qual seria o dividend yield potencial se a empresa pagasse 100% de payout. Então, um exemplo aqui prático, se o PL projetado é de 5, então o inverso de 5, o que é que nos dá? É só pegar a calculadora, 1 dividido por 5 vezes 100, isso aqui nos dá 20% de yield máximo se a empresa pagasse 100% de payout. Daí, o que é que eu fiz? Eu peguei aquela tabela das 15 empresas mais baratas no quesito PL projetado, da 3R, da Petro, do Banco do Brasil, até a Cirela e a MRV, e eu fiz o inverso do preço sobre lucro para ter noção do dividend yield máximo se a empresa pagasse 100% de payout. Então aqui no caso da Petro, a empresa poderia pagar 28%, no Banco do Brasil 23,8%, Banrisul acima do que 20%, Vale 21%, mas aqui abaixo eu coloquei uma grande observação, é que na prática as empresas pagam de 25% a 70% de payout. Então, um exemplo aqui prático, no Banco do Brasil temos 23,8% de dividend yield se eles pagassem 100% de payout. Porém, o banco já fixou 45% payout, então é só colocar vezes 0,45. Então, no caso do Banco do Brasil, teríamos 10,7% de dividend yield esperado, considerando 45% de payout, isso aqui com essas projeções do Itaú BBA. E a mesma coisa pode ser feita para outras empresas, Banrisul, que paga 40% de payout e às vezes 45% a 50%, a Vale, que irá depender mais da sua geração de caixa, e a mesma coisa na Petro, Banco ABC, que paga de 40% a 50% de payout, Gerdau, que paga uns 30% a 40%, então tem que ver caso a caso para ter noção de quanto mais ou menos a empresa poderá pagar, considerando o payout praticado da empresa. Além disso, isso aqui é só uma reflexão, não quer dizer que fundo imobiliário é melhor ou pior, ou as ações são melhores ou piores, mas apenas para refletirmos por que a maioria dos fundos imobiliários pagam de 7% a 12% de dividend yield, porém eles pagam isso considerando um repasse de 95% do seu resultado. Enquanto isso, nas ações, se elas pagassem esse payout bem elevado, de 95%, elas poderiam pagar de 10% a 25% de dividend yield. Então, algumas pessoas não consideram isso e só ficam olhando
o dividend yield de certa empresa e esquecem desse poder da alavancagem das empresas que irão reter uma parte do lucro para reinvestir e no futuro esses lucros e os proventos poderão ser bem maiores. Então nas ações podemos conseguir yields parecidos, 6%, 8%, 10%, até na foto atual, fora a perspectiva de crescimento no lucro, na cotação e também no pagamento de proventos. Outro ponto dessas empresas, eu fui lá no Investidor 10 para pegar os indicadores e perceba que essas projeções não são nada reais. Aqui no caso a Petro, o PL está um pouco alto, de 6,5, porque no segundo TRI a empresa teve dois impactos. Consequentemente, eles tiveram prejuízo de forma contábil, consequentemente, isso acabou reduzindo o PL da empresa. Porém, no futuro, não terão esses impactos negativos, consequentemente, o mercado espera pela retomada da sua lucratividade. Além disso, a Vale, PL de 5,5, Banco do Brasil, abaixo de 5, Petro Recôncavo de 10,3, e a Petro Recôncavo tinha feito algumas proteções passadas e esse ponto estava impactando negativamente o seu balanço. Então, no terceiro TRI, o impacto será bem menor e também do quarto TRI em diante. Então, por isso que o mercado espera pelo crescimento do lucro da empresa. Além disso, o Banrisul, que há anos tem patinado nos lucros e o mercado espera pelo crescimento desse ROI para a faixa de 12% a 13%. Então, se for o caso, só esse ponto poderia crescer o lucro em mais de 20% a 30%. Mas ainda continua sendo uma eterna promessa porque há anos que o Banrisul tem patinado no resultado. Outro ponto, todas têm pago proventos, 15% na Petro, 12% na Vale, 8,8% no Banco do Brasil, Petro Recôncavo quase 10%, e o Banrisul 4,8%. Já outras que apareceram naquela lista, o PL também fica bem baixo, exceto da Randon, e o dividend yield aí na faixa de 4% até 8,4%. Além disso, mais outras 5 empresas que, em particular, eu não investiria olhando a foto atual, que tem Marco Polo, 3R, Eco Rodovias, a Estácio e também a JHSF. E aqui no caso, não quer dizer que são empresas ruins e etc., apenas que eu prefiro alocar em outras empresas na minha carteira. E quem conseguiu comprar em bons preços conseguiu um bom retorno dessas empresas, até porque a Marco Polo disparou na cotação, a Eco Rodovias também, para quem comprou em bons preços. Então tudo tem um preço, então se você estuda e acha que o preço está atrativo, você pode conseguir um bom retorno em qualquer empresa da sua carteira. Além disso, dessas 15 empresas que aparecem na lista, 6 delas eu acho interessantes, por exemplo, a Petro, Banco do Brasil, Banrisul, Vale, Petro Recôncavo e Banco ABC. Então temos aí a parte financeira com bancos, 3 bancos no caso, também a parte de óleo e gás com a Petro e a Petro Recôncavo e a Vale na parte de mineração, principalmente em minério de ferro. E perceba que temos um yield potencial elevado se o payout fosse de 100% e também baixos preços sobre lucros até em relação às suas médias históricas. Fora isso, essa foto mostra um trecho da planilha que fica disponível apenas para quem é membro do YouTube e perceba que dessas 6 empresas, todas têm perspectiva de pagarem além do que 6%. Banrisul, 6,6%, Banco ABC, 6,9%, Vale 7,4% e aqui não considera a recompra de ações que poderia potencializar ainda mais esse provento, Petro Recôncavo 8,5% e Banco do Brasil e a Petro além do que 10%. E aqui na Petro eu fui até conservador porque existe a chance de pagarem extraordinários que podem aumentar esse yield para os 13% a 15%. Então perceba que apesar da bolsa estar quase na máxima histórica, ainda temos muitas empresas que poderão pagar muito além do que 6% até 10% de dividend yield. Outro ponto, o preço teto está restrito apenas para quem é membro. Caso você possa interesse, link aqui abaixo, se torne membro, tem vídeos, planilhas, meus aportes, tem um Telegram, tem notícias e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E por fim, recentemente o BTG lançou uma nova campanha para o cartão Black do BTG, que estará disponível entre os dias 1º de setembro até o dia 15 de setembro. Aí, caso você possa interesse, tem um link aqui na descrição do vídeo e é só preencher rapidamente esse formulário e aguardar o pessoal entrar em contato com vocês. Então, tanto vocês podem conseguir bons benefícios no BTG, que é uma excelente corretora. Tem aqui a parte da casa de análise do BTG, tem várias ferramentas, várias funcionalidades. A corretora é bem completa e raramente trava, principalmente nesses momentos de turbulência da bolsa. Então, vale muito a pena trocar para
uma boa corretora. Aí caso você possa interesse, tem um link aqui abaixo. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.